1 Samuel 17, 41. Quase no começo da Bíblia. 1 Samuel 17, 41. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, meu Deus, através da sua palavra. Através dessa palavra, meu Deus, o seu povo seja por ela edificado, abençoado. Me dê sabedoria, meu Deus, para ministrar essa palavra ao coração do teu povo. Que não seja eu falando com as minhas próprias palavras, mas que seja o teu Espírito falando ao coração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Davi encontra-se com o gigante e mata. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço e ruivo e de boa aparência. Disse-lhe o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, diz ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Virar-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga agora a Deus. O que a palavra diz? Davi encontra-se com o gigante e mata. O filisteu vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço e ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a sua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lance, com escudo? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O filisteu desprezou Davi porque ele era de boa aparência. Era criança, não tinha tamanho, não tinha idade, não tinha físico. E para piorar, Davi não tinha uma espada, não tinha uma lança, não tinha um escudo. Mas Davi tinha o que Golias não tinha: o Espírito Santo, a presença de Deus.
Davi nunca chamou Golias de gigante. Pode ler toda a passagem de Davi. Samuel, você não vai ver na história de Davi, em um livro sequer, Davi chama Golias de gigante. Mas ele afronta Golias. Ele chama Golias de incircunciso filisteu. Quem é circunciso? É as pessoas que não tinham aliança com Deus. Circuncidavam-se o bebê, a criança, no seu nascimento, movendo aquela pelezinha das partes íntimas do menino, e ali representava a aliança com Deus, através da circuncisão. Davi diz, Deus de palavras, Davi quis dizer: quem é esse que nem aliança com Deus tem e está afrontando o meu Deus? Olha o que Davi diz: quem é ele? Ele tem espada, tem capacete, tem armadura, tem quase 3 metros de altura. Mas quem é ele que nem aliança tem com Deus para afrontar o Deus vivo? Olha o que Davi diz: quem é esse incircunciso? Esse que nem tem aliança com Deus e está afrontando a Deus. Davi diz: hoje mesmo. Que dia? O Senhor vai entregar você na mesma hoje. Deus está falando desse gigante que está te pedindo, esse problema grande que está pedindo você de vencer, você de prosperar, você de progredir. Deus está falando: hoje eu estou entregando esse gigante nas suas mãos. Diga glória a Deus. Deus está falando para mim aqui que tem pessoas que estão armadas da cabeça aos pés contra a sua vida. Pessoas que estão armadas da cabeça aos pés, fisicamente falando. Mas Deus falou: não interessa. Você não pode ter lança, não pode ter escudo. Fisicamente, mas espiritualmente você tem. Você tem o escudo de Deus, a espada de Deus. Você tem a presença de Deus, o poder de Deus, para te dar vitória contra os seus inimigos. E ele afrontou Davi, porque Davi era criança, não tinha tamanho, não tinha físico. Ele olhou quem Davi? Aparece. Só que ele esqueceu o que estava dentro de Davi. Deus está falando: tem muitos que estão olhando para você, está olhando sua aparência. Está olhando o que você tem, o que você não tem. Deus está falando: não interessa. Se você tem tudo, se você não tem nada, o que importa é o que está dentro de você, que vai fazer você vencer todos os gigantes na sua vida. Davi não derrubou só o gigante do Rio. Davi matou vários gigantes, mas não foi com a força dele, foi por causa do que estava dentro dele, o Espírito Santo. Davi não tinha físico, Davi não sabia segurar uma espada. E como ele ia derrubar um homem de quase 3 metros, do tamanho desse teto? Como que ele ia derrubar um homem? Se nem uma espada ele sabia segurar. Quando Davi usou a armadura do rei, quando Davi usou o capacete do rei, a espada do rei, Davi travou. Davi não conseguiu usar a espada do rei, a armadura do rei, o capacete do rei, porque se Davi fosse contra Golias, com as armas do rei, Golias ia acabar e ia detonar com a vida de Davi. Mas como ele foi com a espada de Deus, com a armadura de Deus, com o capacete de Deus, Deus entregou Golias. Deus está falando: você não depende de reis, você não depende de homens para você vencer os problemas na sua vida. Você depende do Espírito Santo, da presença de Deus, para você vencer. Deus está falando que tem um mal que se levantou muito grande contra a sua vida. E é como se fosse um gigante. É um problema enorme aos teus olhos. E Deus está falando: o problema pode ser 10 vezes maior que você, mas se você tiver o Espírito Santo, você vai vencer todos esses problemas na sua vida. Os gigantes que a Bíblia está falando aqui é os problemas.
É as dificuldades que você está enfrentando hoje na sua vida. Tem alguma área da sua vida que você está enfrentando uma luta terrível. Que você luta de um lado, luta do outro, vai para frente, vai para trás. E parece que a luta só aumenta, só piora. Então Deus está falando, esse é o gigante que está com a sua vida. Só que Deus está falando, você não vai ser vencido, porque o que está na sua vida é o Espírito Santo, a presença de Deus. Diga glória a Deus. E aí ele diz assim, ó, olha o que ele diz. 43. Esse daqui é forte. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E qual é o nome dele? Qual é? Qual é o nome do Senhor dos Exércitos? Mas qual é o nome? Jesus. O nome do Senhor dos Exércitos é qual? Jesus Cristo. É o Senhor dos Exércitos. Ele, pelos seus deuses, que nem existiam, mas como até hoje as pessoas acreditam que existem outros deuses, então Golias, como não conhecia Deus, ele acreditava que existiam outros deuses. Só que não era Deus, era demônios. E pelos demônios, presta atenção nisso, pelos demônios que Golias servia, Golias amaldiçoou Davi pelos demônios que ele servia. Falou pelos deuses, traduzindo pelos demônios que eu sirvo, eu amaldiçoo toda a sua vida. E ainda vem a mim, vem contra mim, que eu vou dar a sua carne, as aves dos céus e as feras da terra do campo. Ele amaldiçoou o servo do Deus vivo. Ele amaldiçoou o servo do Senhor dos Exércitos. Só que a maldição foi assim: bateu, rodou. Não surtiu efeito. Porque quando ele amaldiçoou Davi estava blindado com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Estava cheio da palavra de Deus. Deus está falando, se você estiver blindado pela presença de Deus e a palavra de Deus estiver dentro de você, pode lançar milhões de pragas, maldição. A praga e a maldição bate e volta. Porque você está blindado com a presença de Deus. E tem pessoas aqui hoje que Deus está falando, tem pessoas que lançaram hoje maldição sobre a tua vida. E não pegou, porque você está blindada com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Ele amaldiçoou frente a frente a Davi. E ele disse: pelos deuses, pelos demônios do céu, eu te amaldiçoo. E Davi, olha o que Davi disse: como eu sou servo do Deus vivo, como eu sou servo do Deus Altíssimo, você vem contra mim com maldição, com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está falando, toda praga que lançar contra você, fala, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Tudo que lançarem contra você, fala, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu fiquei ruim, estou doente, repreende em nome de Jesus Cristo e a doença vai embora. Pastor, as portas fecharam, fala em nome de Jesus Cristo e as portas se abrem. Pastor, meu filho se perdeu, meu marido se perdeu, diga em nome de Jesus Cristo, ele vai ser liberto, ela vai ser liberta. E Deus está falando, eu vou libertar, eu vou transformar através do meu nome. Em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas que lançaram pragas pesadas contra a sua vida. Deus está falando, a partir de hoje, você vai usar o nome de Jesus para repreender toda maldição que lançaram contra a sua vida.
Pastor, estou fazendo macumba, estou mexendo no pauzinho. Fala, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Vai cair por terra, tranca a rua, pombagira, espírito de morte. Todos os demônios que vieram contra a sua vida começam a cair por terra a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Quem crê nisso? Deus está falando em nome de Jesus Cristo. Todos os demônios, do maior ao menor, estão caindo por terra hoje. É os demônios que se levantaram contra você. Porque Golias, que a Bíblia diz, representa demônios. Golias não tinha um soldado mais poderoso fisicamente que Golias, mas espiritualmente tinha um que não tinha tamanho, não tinha físico, não tinha aparência, mas ele tinha todo o poder e autoridade que Golias não tinha. Ele tinha a palavra de Deus e o Espírito Santo dentro dele. Quando Golias amaldiçoou e terminou de ameaçar Davi, Davi disse assim, ó, eu vou contra você no nome de Jesus Cristo. E venceu. Toda praga, toda maldição, toda palavra negativa que Golias lançou contra Davi, caiu por terra quando ele falou, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Deus está falando, você não precisa de pastor, você não precisa de ninguém. Você precisa de Jesus para você vencer as suas guerras, as suas batalhas. Olha o que Deus disse. Deus disse assim, ó, eis que dou para Jesus o nome que está acima de todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. Porque quando a pessoa manifesta, a gente usa o nome de quem? Para expulsar o demônio, a gente fala o nome de quem? Se eu falar no nome de pastor, ele não sai. Se eu falar no nome de apóstolo, ele não sai. Se eu falar no nome de bispo, ele não sai. Se eu falar no nome de homens, ele não sai. Mas se eu falar no nome de Jesus, Satanás cai por terra e vai embora da sua vida. E Deus está falando, usa essa arma. É a palavra de Deus. Você precisa usar mais, profetizar mais o nome de Jesus na sua vida e guardar a palavra de Deus para você vencer esse gigante na sua vida. Olha, ele usou escudo. Imagina o tamanho da lança de Golias. A lança de Golias era maior que essa coluna. A lança de Golias. A lança de Golias dava 3 de Davi. Dava 3 Davi, a lança de Golias, de tão grande que era. Imagina o escudo dele. Enorme. A armadura de Golias, nem se fala. Ele estava blindado da cabeça aos pés, fisicamente, mas espiritualmente. Davi estava blindado da cabeça aos pés. Você vê a diferença? Golias estava blindado fisicamente e Davi estava blindado espiritualmente. Ele está falando, a blindagem que você tem que receber na sua vida não é física, é espiritual. Porque os macumbeiros, os feiticeiros, eles se blindam da cabeça aos pés. Usam colar, usam pérolas, usam um monte de coisa falando para eles é proteção. Não, mãe, eles usam amuleto, não vale nada. E eles falam que é o que? É uma forma de proteção para a vida deles. É ou não é o que eles falam? Eles falam que é proteção. Usam as corretoras, colação enorme, usam amuleto, porque eles acham que é uma proteção. Por quê? Porque eles estão se cuidando fisicamente, mas espiritualmente. Porque eles não têm a blindagem de Deus. Eles estão vulneráveis a Satanás. E Deus está falando, você não precisa de amuleto, não precisa de colar, você só precisa do Espírito Santo, da palavra de Deus, para você vencer todos os problemas na sua vida. E Deus está falando, esse problema aí, ó, está sendo mais difícil de você vencer. É ele que está caindo por terra hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. A partir de hoje você vai profetizar no nome de Jesus. A
Pastor, alguém ficou doente, ficou enfermo, fala, eu profetizo, em nome de Jesus, você está curado, eu estou curada. Se alguém ficar desempregado, você fala, eu profetizo, em nome de Jesus, as portas estão abertas, está dando tudo errado, está tudo difícil, fala, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, você vai começar a vencer, as coisas vão começar a dar certo, porque você está falando no nome de Jesus Cristo. Quando Davi diz, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, aí saiu Davi e entrou Deus. Deus está falando, quando você começar a glorificar mais a Deus, aí vai sair você e vai entrar Deus. Você não vai lutar sozinho. É Deus que vai guiar por você. É Deus que vai lutar por você. É diferente. Tem pessoas que têm lutado com a sua própria força, com o seu braço, e não está dando certo. Deus está falando, glorifica mais a Deus. Chama mais por Jesus, que aí vai sair você e vai entrar Jesus. Jesus vai guiar por você, vai lutar por você. Glória a Deus. E para terminar a palavra, ele diz assim, olha lá no final, 46. Hoje mesmo. Que dia? Ah, é hoje? Não é amanhã não? Não é o mês que vem não? É hoje? Olha que 2 dias. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. De novo. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluia. Diga glória a Deus. Deus está falando hoje mesmo, no macumbeiro, feiticeiro, invejoso, toda a terra saberá que há um Deus vivo na sua vida. Hoje mesmo Deus está te secando a cabeça do teu inimigo e está entregando eles nas suas mãos, em nome de Jesus. O mais forte dos demônios está caindo por terra da sua vida. Deus está entregando a vitória hoje dos teus inimigos. Vira-te a cabeça e darei os cadáveres aos bichos. Isso aí é a maldição que vai voltar contra eles. Deus está falando, tudo que lançaram contra você, eu estou devolvendo a partir de hoje, no mundo espiritual. No mundo espiritual, hoje Deus está entrando na sua guerra, na sua batalha. Deus está falando, hoje, por causa do meu nome, do meu poder, toda a praga, a maldição que lançaram contra você, está voltando para quem fez a partir de hoje. E eu vou entregar a todos nas suas mãos, os inimigos. Você vai ter notícia, vai ter um sinal de que Deus fez justiça na sua vida. Porque quando Davi chamou por Deus, o próprio Deus acabou com Golias. Davi ele só lançou a pedra, mas quem derrubou Golias foi Deus. Deus está falando, seu papel é vir, seu papel é acreditar, seu papel é profetizar. E Deus está falando, deixa que Ele é que vai agir, Ele que vai fazer. Deus está falando, não é você, não é ninguém. Eu estou entrando nessa peleja, nessa guerra e estou acabando com todos os teus inimigos. Deus está entregando hoje esse gigante nas suas mãos. Diga glória a Deus, gente. Deus vai te surpreender, porque Deus está entregando hoje esse gigante nas suas mãos. E Deus está falando, profetiza mais sobre a sua vida. Profetiza em nome de Jesus. Porque quando alguém quer acabar com a vida de alguém, é lá para a igreja e junto com aquelas palavras de praga, de maldição, saem demônios da boca dela. Saem espíritos. E Deus está falando, assim como o diabo usa a boca dos servos deles para praguejar com demônios, então você que é cheio de Deus, do Espírito Santo, usa o nome de Jesus para derrubar todos eles. Deus está falando, a partir de hoje, tudo na sua vida
no nome de Jesus. Você vai profetizar em nome de Jesus. Pastor, alguém olhou para mim com um olhado, me encarou, me olhou estranho. Fala, eu repreendo em nome de Jesus. Porque todo pensamento contrário, toda energia negativa que ela lançou contra você, vai cair por terra naquele instante, naquele momento. Pastor, eu peguei na mão de alguém, abracei alguém, me senti mal. Repreende em nome de Jesus. Que toda seta maligna que aquela pessoa lançou contra a sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Deus está falando, só profetiza no nome de Jesus, que Ele vai guiar por você e vai entregar o gigante nas suas mãos. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Fica de pé nessa manhã. Deus está entregando esse gigante nas suas mãos. Quem tinha vantagem ali, gente? Quem tinha vantagem? Davi ou Golias? Golias. O cara era maior que essa laje aqui. Se a gente vê os nossos irmãos, eram crianças, humanos. Verdade. Até o rei Saul. Sabia que o rei tinha que ser um dos primeiros a tomar frente da guerra? E você acredita que até o rei se escondeu? O rei ousado, como Saul, se escondeu. Os irmãos de Davi, que era guerreiro desde criança, desde pequeno, eles pegaram na espada. Desde a adolescência eles guerreiros, eles lutavam. Só que quando eles viram Golias, eles também se esconderam, fugiram. Então, fisicamente, todo mundo estava esperando a morte de Davi. Só que Deus já estava esperando para entregar a vitória e a bênção de Davi. Glória a Deus. Tem pessoas que estão olhando para você, não está dando nada, está te desprezando, está te humilhando, está praguejando a sua vida, está falando que você é o próprio coitado, e está falando, não interessa o que eles acham. O que importa é que Jesus é contigo e você vai vencer esse gigante na sua vida. Fisicamente era para Davi morrer, mas espiritualmente Davi venceu Golias porque estava cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Glória a Deus. Deus está falando, fisicamente era para você morrer, só que você não vai morrer porque espiritualmente você está cheio da presença de Deus. Espírito Santo. E Deus está falando, não tem bruxo macumbeiro que vai acabar com sua vida, porque o que está em você é maior do que o que está ali. É o Espírito Santo, a presença de Deus. E Deus está entregando hoje esse gigante. Deus está arrancando esse Golias da sua vida. E Deus está resolvendo hoje todos os Mas você problemas. sabe que Deus está mostrando que não é para mim naquele lugar de jeito nenhum. Que lugar? Da família dele ali. Mas o que a senhora ia fazer? Eu fui lá hoje. Eita, Dona Maria, Dona Maria. E agora, Deus está mostrando para mim não ir. Mas lá. Você lembra que Jesus disse? Aí ele veio me oferecer as coisas, eu não comi não. Só tomei água. Mas eu mesmo peguei água da torneira, peguei muito frio. Olha o que Jesus falou. Melhor obedecer do que sacrificar. Porque se sacrificar, Deus vai permitir situações. Então Deus vai falando, obedeça. Então Dona Maria, não vai, isso aí é cilada. Ele não está liberto, ele precisa de libertação. Eu não vou, e a irmã dele, ela me olhou tão assim hoje, né? Eu falei, está repreendido, Senhor Jesus. Eu estou aqui, não é por causa dela. Eu estou aqui por uma pessoa que desceu por hoje. Aí é uma olhada, ele já estava te praguejando ali, desejando sua mão. Então, não vai. Mas quem vai cair, sabe quem? Vai ser eles. A senhora tem que vigiar, né, mamãe? Eu não vou não. Olha que Jesus disse assim, ó, vigiar e orar. Deus não falou orar e vigiar, primeiro vigia. Então Deus está falando antes de você orar, de você buscar a vigia. Porque não adianta orar, buscar, Se ele não quer, ter porque ele vigilância. está preso ali. Eles prendeu ele ali. Ele
na rede, ele só fica na rede olhando na televisão na sala. O quarto você entra, meu Deus do céu, eu devo trazer correndo. Então assim, ó, não pisa mais de coisa lá, viu, não? Então essa palavra que foi principalmente para a senhora. Eu não vou não. Deus está falando, é Ele que vai guiar por Para você. mim não pisar lá. Então, Deixa ele fazer o que ele quiser. quando Davi disse assim, ó, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, essa palavra que ele usou foi uma oração. Porque aquela irmã dele, aquela Leila, ela vai prestar conta para Deus. Vai, Tudo que ela está fazendo comigo e com ele, sim, ela vai prestar Deus vai conta. fazer justiça. Vai, eu Tá bom? creio. E a palavra que Davi usou foi uma oração. Agora, pega a visão espiritual. A Davi, Golias queria acabar com Davi usando lanças e espada. Davi fez uma oração e venceu Golias. Entendeu? Deus está falando da oração. Eu não vou mais. Deus está falando ora e descanse em Deus. Que é Deus que vai guiar pela senhora, viu? Não vai, deixa Deus. Deixa Deus tratar também, viu, dona Maria? Porque se Deus quer tratar e a gente fica ali, não, a gente vai sofrer junto. Eu não vou não. Porque assim, infelizmente todo mundo tem que colher, não adianta. Eu não vou não. Então a senhora sabe que ele foi usado e lançou pragas, maldições, blasfemou. Então se eu tentar ir junto, eu vou sofrer junto, porque eu estou fazendo, é como se fosse cúmplice, estou fazendo parte. Então, tipo, se Deus quer tratar de mim, quer que eu cure algo, e a pessoa fica ali junto comigo, querendo passar o mesmo, então ela vai sofrer igual eu estou sofrendo. Então, ó, aproveita que o Senhor está caminhando, o Senhor está tendo paz, suas coisas estão tudo certo, deixa Deus tratar. E aí, esse é o que aconteceu hoje sobre o enterro, já foi um sinal. Deus dando já. Aí agora Deus está tratando. Deixa Deus tratar isso. Entendeu, dona Maria? Então aí Deus está chamando ele pela dor, infelizmente. Ele não quer vir, né? Então, deixa ele lá também. Isso, dona Maria, deixa ele lá. Deixa Deus cuidar dele, viu? Que Deus, o próprio Espírito Santo vai fazer a obra nele. E vai convencer ele. Vai colocar dentro dele desejo, vontade de ficar firme, de se libertar. É o próprio Deus. E Deus está falando, apenas ora e fica na palavra de Deus, que é Jesus que vai guiar vocês. Glória a Deus. E hoje Deus está entrando numa guerra espiritual. Está tendo uma guerra muito grande, gigante mesmo. Problema gigante, você não está conseguindo vencer. E Deus está falando, você vai vencer quando você colocar Jesus em primeiro lugar. Quando você deixar Deus agir. Porque se você quiser agir quando é para Deus agir, vai dar errado. Se você quiser fazer quando é para Deus fazer, vai dar errado. Se você quiser pôr a mão quando é a hora de Deus pôr a mão, vai dar errado. Porque não dá certo. Então na hora que era para Deus agir, Davi não pôde fazer nada. Davi só orou, mas quem derrubou Golias foi Deus. Deus está falando apenas ora e fica na palavra de Deus. Ela também vai vir pela dor. Ela não vai vir, não. É. Pelo amor vai vir pela dor. E até é bom que a Aliás, pessoa a família inteira. fica no temor, né? Pela dor, a pessoa tem mais temor a Deus. A família inteira. Que É assim, um lugar preto. Aquele um negócio esquisito, sabe? Meu Deus, peraí. Mas Deus vai fazer justiça, Ele viu? já falou para mim não ir mais. Isso. Então não vai mais, tá bom? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. O Senhor nosso Deus e eterno Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse ensinamento. O Senhor falou aos nossos corações essa noite. Que Golias está armado da cabeça aos pés. Mas o Senhor diz: Golias pode ter espada, pode ter lança, pode ter escudo. Golias pode ter tudo. Mas se nós tivermos o Espírito de Deus e a sua palavra em nossas vidas, vamos vencer, meu Deus,
todo qualquer problema, dificuldade em nossas vidas. Então, meu Deus, que o Senhor entre hoje nessa guerra, nessa peleja. E assim como o Senhor disse que hoje mesmo vai entregar Golias, o inimigo, nas nossas mãos. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor entregue Golias em nossas mãos. Que o Senhor possa lutar e guerrear as nossas lutas, as nossas guerras. Para que nós possamos vencer, meu Deus, todos esses problemas, espiritualmente falando, em nome de Jesus. E diga amém, diga glória a Deus e glorifique o nome de Jesus. Amém, gente? Você que está nos acompanhando, Deus abençoe poderosamente sua vida e até o próximo culto, a próxima reunião, com a glória de Deus.